Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a análise de uma atividade de alfabetização, considerando o que nós vimos no vídeo passado sobre hipótese qualitativa e quantitativa. Aproveita, curte esse vídeo, dá um like, me segue no Instagram e no final não esquece de compartilhar com outras pessoas. Vamos pensar nós? Deixa os alunos um pouquinho de lado, vamos pensar nós. Se eu for começar a fazer bolo, nunca fiz bolo na minha vida, o que é mais fácil? Eu começar por um bolo simples, um bolo com uma calda, um bolo confeitado ou um bolo de casamento? Qual que é mais fácil? Qual que é mais simples? Por qual que eu vou começar e que eu vou me sentir capaz de continuar me desafiando? Com certeza é pelo bolo simples. Se eu começar pelo bolo de casamento, eu posso ter todas as receitas, todo o modo de fazer correto. Mas eu já vou ter que lidar com todos os desafios de uma vez. Começo por um bolo simples, chances de eu ser bem-sucedida e não desistir no meio do caminho são muito maiores. Mesma coisa são os nossos alunos. Se eu começo por uma atividade, por palavras, por exercício, em que ele tenha menos conflitos e ele possa usar o saber que ele já tem, e eu vou acrescentando esses conflitos, ele vai se sentir muito mais capaz e não vai desistir. Eu vou mostrar para vocês uma atividade e nós vamos pensar juntos. Será que a ordem desses desenhos, dessa atividade, ela é uma ordem que ela faz com que o aluno vá acreditando cada vez mais nele e se sentindo capaz, ou é uma atividade que já coloca tantos conflitos que ele faz o primeiro, o segundo, para de escrever e vai colorir? Então, olha só, essa atividade aqui, ó, é um modelo em que a gente tem vários desenhos com uma linha embaixo para a criança escrever. É um exercício de uma escrita espontânea. Nós vamos fazer uma análise somente pela hipótese quantitativa e vamos ver o que vai acontecer. Vamos pensar essas palavras que estão na ordem dos desenhos. Então ele vai tentar escrever a primeira palavra. Pato, 2 letras. Não, muito difícil. Ele vai e se vocês observarem, as crianças ficam assim. Pato, pato. Se a gente olhar para a mãozinha da criança, ela fica tentando ver. E tem criança que faz pato. Já ouviram isso? Ela está tentando adequar a hipótese do que ela pensa ao que a professora propôs, porque é muito difícil para ela. Mesa, 2. Nossa, é difícil. Jacaré. Jacaré, 3. Pela quantidade é fácil. Macaco, 3. Pela quantidade é fácil. Mala, 2. Difícil. Bicicleta, 4. É fácil. Blusa, difícil. Dinossauro, fácil. Borboleta, fácil. Boi. Olha o que acontece. Os monossílabos, a palavra boi é o que ele quer representar. Se ele falar devagar, boi. Olha a confusão que isso fica. O monossílabo é muito difícil para uma criança. E às vezes a criança fala boi. Ou então faz como uma aluna que eu tive, que na hora que ela viu aquele desenho, ela virou para mim e falou assim: professora, pode ser boi de carga? Sim, pode. Olha só como que ela adequou. Boi de carga virou 4. Aí é possível, né? Mas boi só é muito difícil. Gato, difícil. Cadeado, fácil. Então, o que a gente observa aqui? As 2 primeiras palavras, a criança já tem um conflito quantitativo muito grande. E às vezes isso a impede de ir para o próximo. E quando ela vai para o próximo, ela tem 3 mais 2, se ela usar vogais, já entra no qualitativo. E tem um outro aspecto aqui também desta atividade, que vocês viram que ela não tem um campo semântico. E eu vou apresentar um segundo modelo, já trabalhando o único campo semântico e considerando o que é fácil para a criança, para ela poder construir a sua escrita espontânea. Observe a próxima atividade em que eu reorganizo os desenhos, colocando no mesmo campo semântico, vamos fazer a mesma análise, falando as palavras devagar. Dinossauro, 4. Opa, é fácil. Golfinho, fácil. Borboleta, fácil. Macaco, fácil. Girafa, fácil. Jacaré, fácil. Agora essa linha aqui a gente vai pensar assim, são de sílabos. A criança, para ela, essas 3 palavras é difícil de escrever. Gato, pato e boi. Eu já dei um exemplo do boi de carga, que pode facilitar escrever. Mas vocês já viram criança que ao invés dela escrever gato, ela escreve gatinho? Porque ela pensa, gato
gato. 2 não dá. Aí ela adequa, gatinho. Gatinho dá 3. Então, se é 3, é uma palavra fácil. Pato. Pato. Ela fica ali se interrogando. Pato. Pato. Patinho. Ai, patinho, 3. Vira uma palavra fácil. Boi. 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 Boi é muito difícil. Então, ou ela vai deixar em branco, ou às vezes ela vai fazer assim. Ah, é touro. Touro. Então é fácil. Então, vocês estão vendo que não necessariamente, quando se olha para o desenho, é o que a professora olhou, é o que é mais fácil. Mas o importante é o que o aluno está vendo naquele desenho, o que ele vai representar, qual é a nomeação que ele vai dar para aquele desenho. Olha só a diferença. Essa é a mesma atividade que a do modelo 1. No entanto, fecha o campo semântico, somente animais, e trabalho das palavras polissílabas para a palavra monossílaba, dando liberdade também que o aluno, fazendo as devidas adequações, pato, patinho, gatinho, facilite. Questão da hipótese qualitativa. Não vou colocar ela de cara. Olha, dinossauro, ela é fácil na quantidade e é fácil na qualidade. Não tem letra que se repetem junto. Golfinho, se eu pegar vogal O e O, se eu pegar consoante, G, pode ser o F, pode ser o N, ou seja, não repete letras, então é fácil. Borboleta. Aqui, vocês viram que olha, ela já teve 2 situações em que ela não teve conflito nem da quantidade nem da qualidade. Ela fez, se sentiu capaz, então ela vai, como você que fez o bolo simples, vai se desafiar a fazer um bolo com uma cauda. Então a criança também vai se desafiar. E aqui, mesmo se ela não repetir a letra e só colocar um O representando os 2, né, ainda é possível, então ainda é fácil para ela. Macaco, a mesma coisa. Mas vocês estão vendo que a gente vai dosando. Não dosando no sentido de falsificar, mas de simplificar o processo para que a criança se sinta capaz e não tenha tantos desafios na primeira palavra que ela já desista, né? Então, aqui, olha, macaco, né? Ela pode achar que é mais ou menos fácil. Girafa, mais ou menos fácil. Jacaré. Jacaré é muito interessante, porque se ela pensar no vogal, A, E. Mas se ela pensar nas consoantes, às vezes ela vai colocar o J, o K. Às vezes ela vai colocar o A e vai colocar o K. E não, vai colocar dessa maneira, olha. Já, em vez de repetir o A, ela coloca caré. Então, a criança vai buscando maneiras de ir driblando essa qualidade, né? A mesma coisa, o gatinho, o patinho, que também podem se tornar A e O, né? Então, também seriam palavras fáceis. E o boi, que aí mais ainda. Então, como vocês podem observar, essa simples mudança é a mesma atividade, porém, eu considero as hipóteses qualitativas para eu reorganizá-las e proporcionar a essa criança partir de algo que ela se sinta capaz até chegar a algo que lhe traga mais desafios. O boi, gente, não é fácil não, o boi é difícil. Errei. O boi é difícil tanto na quantidade quanto na qualidade. Para as crianças que ainda não dominam a base alfabética, essa questão ortográfica não é o ponto central, porque ela ainda está pensando a unidade de sílaba. Como vocês puderam observar, a hipótese quantitativa e qualitativa são fundamentais de serem considerados nas elaborações das atividades. Vocês gostaram dessa atividade que eu compartilhei com vocês? Convido para quem ainda não assistiu, assista aos vídeos anteriores, porque todos estão nessa lógica, são atividades práticas que eu estou compartilhando e analisando e trazendo o resultado dos alunos para a gente poder pensar junto. Gostou? Então, curte esse vídeo, dá um like, segue no Instagram, compartilhe com outras pessoas que também trabalham com crianças, adolescentes e adultos que não estão alfabetizados. Vamos pensar juntos? Até lá!